Estamos de volta com o último bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos falando sobre os cadastros de restrição de crédito, SPC, Serasa e por aí vai. Recebo aqui no estúdio o Dr. Luiz Henrique Simas, que é advogado na comarca de São João del Rei. Dr. Luiz Henrique, a Mercedes da Rua do Ouro está mandando um super abraço para o senhor. Ô, Mercedes, obrigado. Mais um grande abraço para a senhora, viu? Mercedes, obrigado pela sua audiência. E a dona Ana, que eu acredito que seja a mesma que mandou um abraço para o senhor anteriormente, ela está fazendo a seguinte pergunta. Ela fez um empréstimo no banco e descontam aproximadamente R$ 390 da sua pensão. Isso é certo? Doutor Rafael, tem uma pequena bifurcação de entendimento a respeito de desconto. Há entendimentos que o máximo a ser descontado numa pensão ou algum benefício seria no máximo até 30%, que seria a margem consignável. Contudo, o entendimento anterior, que está voltando agora para os pensionistas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, é que pode ser descontado até 70% para empréstimo. Então, a gente tem uma certa dificuldade de apreciação para ver qual seria o benefício do consumidor. Seria a margem até 30% ou você gostaria de majorar essa margem para até 70%, como consignável para empréstimo. Ok. Bom, nós estamos recebendo muitas perguntas aqui, doutor Luiz Henrique, está até difícil de separar, mas continuem participando. O Paulo, lá da Vila Santa Terezinha, obrigado, Paulo, pela sua participação. Ele fez uma questão aqui que eu achei muito interessante, além de todas as outras aqui, mas eu achei a dele especialmente interessante. Ele está perguntando o seguinte, ele quer saber se tem algum órgão do governo, ou que seja, alguma entidade que fiscaliza e pune as empresas que fazem inscrições indevidas. Certo. Boa noite, Paulo. É muito interessante isso, porque realmente, para fiscalizar, às vezes a gente não encontra um respaldo uma pessoa que a gente possa reclamar. A Anatel, ela se responsabiliza muitas vezes em cobrar até uma multa das empresas de telefonia. Outros órgãos, como o PROCON, municipal, estadual, ele poderia ser um órgão fiscalizador para ver se essas empresas estão cumprindo ou não com os acordados e estão realmente efetivando a prévia notificação, se a dívida é existente, se a inscrição é irregular, E no mais, acredito eu que algum órgão, alguma coisa em prol do consumidor, como o Ministério Público, Direito Difuso Coletivo, poderia ajudar, como fiscal da lei, para a aplicação de alguma coisa em prol do consumidor e uma multa administrativa. Agora, aproveitando que as perguntas estão girando quase em torno dos direitos que o consumidor tem frente a esses créditos, esses cadastros, quais são esses direitos, doutor Luiz Henrique? Olha, doutor Rafael, a primeira coisa que eu tenho a falar é, antes de qualquer inscrição em algum cadastro restrito de crédito, o consumidor tem que ser notificado. Então, ele tem que ser uma prévia notificação para não acontecer uma coisa surpresa. Ir num comércio e indevidamente, de forma surpreendente, e uma coisa que nunca esperou, ter o crédito negado em virtude de uma suposta inscrição. Então, essa notificação, conforme o artigo 43, parágrafo 2º, salvo me engano, do Código de Defesa do Consumidor, era uma necessidade, uma exigência, e não uma opção. Só que essa notificação é competência do arquivista, que seria do SPC ou do Serasa, e não de quem está inscrevendo. Quem está inscrevendo tem que colocar uma dívida certa, colocar o vencimento correto e não pode jogar essa dívida. Então, olha só, quem está inscrevendo, a instituição bancária, não pode... o contrato é de R$10.000, vou colocar R$15.000 para prejudicar o consumidor. Não pode, tem que ser uma dívida coexata com a realidade do contrato. E, no mais, uma prévia notificação do que está acontecendo com o CPF ou CNPJ do consumidor. Doutor Luiz Henrique, a Eliane do Bonfim, deixa eu virar meu papel aqui, senão eu não vou conseguir ler, que eu tenho que ir anotando no meio do programa, gente. Mas continuem mandando suas perguntas. A Eliane do Bonfim, obrigado, Eliane, pela sua participação. Ela quer saber o seguinte, ela é obrigada a pagar a anuidade do cartão de crédito, mesmo utilizando, ou melhor, utilizando o cartão de crédito, e se ela não pagar, o nome dela pode ir para o SPC por conta disso? Olha só, a anuidade de cartão. Essa anuidade muitas vezes é parcelada por fatura, vem nos 12 meses. Depende do contrato. Há contratos que têm previsão expressa, legal, falando que para o uso do cartão, paga-se uma anuidade. Contudo, há outros cartões, como o cartão universitário, que exclui essa anuidade e dá o crédito ao universitário, dá uma margem de crédito.
Então, para verificar se há necessidade ou não de pagamento da anuidade, a primeira coisa que é um direito básico do consumidor é ter visão e ter explicação do que está sendo contratado. Muitas vezes nos deparamos com situações que recebemos a fatura com uma anuidade muito alta e a gente vai verificar que naquele contrato, numa linha Arial 10, 9, 9,5, estava lá bem pequenininho a exigência da unidade. Só a título de exemplo, o Código de Defesa do Consumidor fala, né, numa resolução, que o mínimo de fonte tem que ser a 12. Então tem que ser uma fonte 12 para explicar, não ter qualquer... o que está escrito. Enxergar realmente o que está escrito. Então a verificação do contrato é de suma importância para ver se tem exigência ou não de pagar a anuidade. Bom, doutor Luiz Henrique, nós tivemos aqui um outro telespectador que também não se identificou, mas eu agradeço a participação. E ele disse o seguinte, ele tinha uma dívida, fez uma nova negociação, assinou notas promissórias, pagou essa dívida, cumpriu as notas promissórias. Só que o nome dele permanece nos cadastros por conta do contrato anterior a essa negociação. Pode isso? Não pode. É o seguinte, se você fez uma nova nota promissória, você fez uma novação, você fez um novo contrato e excluiu aquela dívida anterior. Então, com esse pagamento das parcelas, das promissórias, exclui-se a dívida anterior e a nova dívida. Então, mesmo o senhor pagando, né, essa manutenção indevida no SPC é ilegal. Né, o STJ hoje fala que o prazo para que seja retirado de qualquer cadastro, alguma informação, sendo para 5 dias. Eu acho 5 dias muito. Eu vejo o prazo do TJMG de 72 horas razoável para exclusão. Então, com a inovação da dívida, né, com o contrato que o senhor tinha antes, a dívida que o senhor tinha antes, com a assinatura de novas promissórias, rasgou-se, acabou aquela dívida anterior. E passa a valer tão somente as novas notas promissórias. Pagas, não há motivo para a manutenção do nome do senhor no SPC. Bom, doutor Luiz Henrique, temos mais uma pergunta aqui de um telespectador que também não quis se identificar, mas eu novamente agradeço a sua participação. Ele comprou uma motocicleta e comprou ela financiada numa instituição financeira. Okay. Pagou quase todas as parcelas, faltaram 3. Por conta disso, o nome dele foi para SPC, Serasa, etc. Depois de 5 anos, o nome sai ou ele precisa pagar para o nome sair? É o seguinte, tem que verificar o contrato. Né? A primeira coisa que eu te falo é, se o senhor tiver um tempinho, pesquisa na internet a respeito de adimplemento substancial. Né? É uma coisa muito importante para o financiamento. Adimplemento substancial. Né? Dá uma pesquisada a respeito disso. No mais, como o senhor deixou de pagar as últimas 3 parcelas, vai verificar o vencimento, né, da primeira, da segunda e da terceira parcela, das 3 últimas, e 5 anos após o vencimento das parcelas. Então, se a terceira venceu em agosto, a segunda venceu em setembro e a outra venceu em outubro, 5 anos para frente. Passados 5 anos de cada parcela, prescreve-se a exigência, né, do recebimento dessas parcelas e no mais, a retirada dos cadastros. Contudo, essa instituição, como formalmente falou no começo, não está obrigada de conceder novo crédito. Né, o senhor fica com o nome sujo dentro da instituição, mas o nome limpo fora da instituição para outras ordens bancárias. É, como o senhor mesmo disse, né, vai passar, vai fazer vamos dizer assim, o adimplemento substancial, né, porque pagou quase 3 parcelas com a moto inteira, né? Então, assim, ainda fica pode essa considerar pendência. quitada, né, a moto praticamente. O resto que eu posso fazer é verificar uma revisão de juros, né, alguma coisa assim, para realmente conceder esse adimplemento. Bom, doutor Luiz Henrique, teve um outro telespectador também que participou aqui com a gente, mas não se identificou. Agradeço a sua participação. Ele disse o seguinte, já se passaram mais de 5 anos e o nome dele continua no SPC. Tem diferença se o nome foi incluído no SPC por um banco ou por cartão de crédito? Não. Ou alguma coisa do tipo? Não, não há diferença alguma. Os requisitos que o SPC ou o Serasa exigem é a notificação prévia da ordem, né? O valor daquilo lá, tanto é que o arquivista, o SPC ou Serasa, nem exige verificar a existência ou não da dívida. Não exige verificar, me dá a promissória que eu quero ver, me dá o contrato. Não exige nada. Só exige a informação e a contratação para a inclusão do CPF, o CNPJ lá. Então, passados mais de 5 anos, automaticamente tira do SPC. Só que a empresa não pode incluir novamente pela mesma dívida. Uma coisa, doutor Rafael, que tem acontecido muito ultimamente, as empresas, ao verificarem que está quase chegando aos 5 anos, tiram do SPC,
passa-se 2 meses e coloca-se novamente no SPC. Aí o consumidor, poxa, mas por que que voltou? A empresa fala, porque fez uma renegociação por telefone. Telespectadores, cuidado, isso não pode. Então eles falam que fez uma renegociação por telefone somente para constar um novo cadastro oriundo daquela dívida antiga que está prescrita. Então eles agem de uma forma ilegal, uma forma temerária, acaciana, somente para manter o CPF ou o CNPJ negativado. Para tentar receber aquilo que eles entendem Exatamente. como devido. E né? se pagar após 5 anos, não tem como um estorno do Pedir que foi de pago. volta. Exatamente. Infelizmente não. Agora, é interessante as pessoas também se atentarem, o senhor muito bem colocou isso na penúltima, última pergunta, acho que na penúltima, a questão das parcelas, né? Porque olha-se o vencimento de cada parcela. Alguns contratos falam que com o vencimento da parcela e não pagamento, digamos assim, vencem-se as vincendas, antecipa todas as parcelas. Antecipa o vencimento, né? E hipótese de exigir todo o contrato. Por isso, muitas vezes, está lá uma negociação de R$20 mil. Mas a parcela é de 500. É porque antecipa todas as parcelas, né, e faz uma rescisão contratual para exigir a partir do vencimento daquela parcela que não foi paga. Bom, Luiz Henrique, nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa, mas antes de encerrar, eu ainda queria fazer uma última pergunta. Sim. E os bons pagadores? Eles têm um cadastro? Tem. Não é informado, né, na mídia, não é informado, né, de forma ampla, quando tem um cadastro positivo. Né? Esse cadastro positivo é feito pelo Banco Central, né? Muitas pessoas vão desmentir essa informação, que é uma especulação. Só que esse cadastro positivo está ligado ao scoring. Scoring é uma nota de um bom pagador. Então, assim, temos hoje algumas pessoas que fazem parte desse cadastro positivo com uma margem de crédito muito alta. Só que teve uma especulação entre o Banco Central, entre os órgãos, que teria que ter um mínimo de cadastro positivo, mínimo de pessoas associadas, para se ter um cadastro amplo, para dar uma certidão, para dar um registro. E isso, infelizmente, o Brasil não conseguiu atender essa demanda mínima que foi exigida. Ou seja, a coisa para o nosso lado está feia. Está feia. Bom, deixar o espaço para o senhor dar um recado para os nossos telespectadores. Doutor Rafael, agradeço mais uma vez a oportunidade, me disponho sempre, né, a estar aqui com o humilde conhecimento que tenho. Deixo um grande abraço aos meus pais, irmãos, ao Hugo, a Hanna, Rodolfo, Rafael, o pessoal, né, da turma. E mais uma vez agradeço muita atenção e carinho do pessoal da TV. Nós é que agradecemos a contribuição do senhor para o nosso programa. Bom, e se você perdeu alguma parte desse programa ou deseja revê-lo, ele é reprisado todas as quintas-feiras às 10h50 da manhã e todas as sextas-feiras às 10 da noite. Semana que vem a doutora Leidiane estará aqui abrilhantando o nosso espaço. Eu volto numa próxima oportunidade. Um grande abraço à Leidiane, à doutora Leidiane. Para a doutora Leidiane, que com certeza deve estar nos assistindo. Até uma outra oportunidade. Boa noite e muito obrigado pela sua atenção.